Olá, queridos, boa noite. Que alegria estarmos juntos aqui nessa semana especial, nesse podcast. É o primeiro, né, inaugurando aqui o podcast Seven Podcast, que é o podcast aqui da Missão Nordeste Maranhense. E aqui está comigo do meu lado uma pessoa especial, Josinéia Viegas. E aí, Josi, tudo bem? Tudo bem. Olá, pastor, boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Hoje, gente, é o Start. A primeira apresentação do nosso podcast. A gente está trazendo uma roupagem bem jovial. A gente quer alcançar todo mundo da igreja. E a gente vai estudar um material maravilhoso que nós já começamos na Semana de Oração de Mordomia. Que material é esse? Olha, nós temos esse livro aqui. É um livro que certamente você já está vendo aí na sua igreja. Você já tem aí em suas mãos. A Verdadeira Riqueza. Esse é um livro de Ellen White. E, na verdade, são cartas. A escritora Ellen White, ela... mandou cartas ali para irmãos da igreja, tratando ali sobre os desafios da vida financeira, sobre a fidelidade a Deus, pessoas que têm dificuldade na vivência, né, dos negócios, e de entender, de fato, que a verdadeira riqueza não consiste nas coisas que nós podemos obter aqui, mas a verdadeira riqueza é estar, de fato, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então eu só quero apresentar aqui, gente, para quem não conhece a Josi, né? A Josinéia. A Josi, ela trabalha na sede da igreja, na Missão Nordeste Maranhense. Ela é secretária das áreas do Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Ministério do Adolescente, recepção e um monte de outras coisas, né? Exatamente. Josi? A gente ajuda onde Deus precisa que a gente ajude para que a obra avance, para que Ele volte, para que a gente consiga viver de fato, aproveitando as nossas riquezas verdadeiras que estão lá no céu com Ele. Além de ajudar também nessa área de mídia, né? Ajuda também a gente nessa área de mídia aqui. Mas, Josi, tem uma pessoa especial conosco que temos um convidado super especial essa noite. Ele é líder de toda a região da área nordeste do Maranhão, né? É o pastor de todas as igrejas. Olha que privilégio, né? A gente já começa com o pastor geral da igreja, o pastor de todas as igrejas. E vamos apresentar ele aqui, né? Para a turma. Vamos sim. É o pastor Alexandre Menezes. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, pastor. Olá, boa noite. Tudo bom, pastor Márcio, Josi? Que bom inaugurar o nosso podcast aqui. Coisa diferenciada, né? Tem até lanche, gente. Esse lanche não é cenográfico, tá? A gente pode comer de verdade. Não é de verdade, é? É de verdade. Mas que bom poder estar aqui com vocês, inaugurando o nosso podcast. Estamos começando aí uma temporada, uma nova temporada. Eu acho que o podcast veio no momento certo. Está todo mundo vendo o podcast e tal. E aí nós temos o Seven, que é o da Missão Nordeste Maranhense. E que bom participar logo assim de uma semana de enriquecimento espiritual, semana de mordomia, com esse livro aqui fantástico, né, de Ellen White, essa compilação aqui com cartas importantes de Ellen White. Eu fiquei maravilhado, estou lendo ali. E cada leitura é um momento de você refletir, meditar. E é bom abrir, né, a semana com Ellen White e participando desse podcast todo especial. Gente, para você que tem dificuldade de leitura, o livro é super acessível. Os capítulos são pequenos, tá bom? Então você vai gostar de ler e vai aproveitar. E ele nos traz luz para histórias que às vezes a gente já conhece da Bíblia, de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus através dessas palavras e desses capítulos que nós vamos estudar essa noite. Nós vamos, então, estudar hoje 3 capítulos, né? Os 3 primeiros capítulos. Aqui nos traz algumas visões de Ellen White, né? E uma carta, né, que ela fez ali para uma irmã. Não diz exatamente o nome dela. Não. Mas, pastor Alexandre, temos aqui a primeira visão, né, que ela traz no capítulo 1. E muitas vezes ali, né, o anjo que acompanhava, né, o Deus que estava ali com ela, mandava ela olha para lá, vê, né, e ela via ali uma cena. E tem uma cena aqui curiosa, né, pastor? E que cena é essa que ela foi levada a observar e o que estava acontecendo ali nessa visão que ela estava tendo? Olha, essa cena eu fiquei admirado, né, porque ela disse que viu a terra escura. E nessa terra ela viu descendo do céu ali um cetro, e em cima desse cetro uma coroa, essa coroa brilhava, mas havia também um segundo cetro, uma segunda coroa, e uma multidão ali virada para a coroa celestial, e uma outra multidão virada para a coroa terrestre. Sim. E aí ela conseguiu
fazer essa diferença entre uma e outra. E ali pessoas olhando para essa coroa no céu e levantando suas mãos, tentando buscá-la, fazendo de tudo para alcançar essa coroa. Mas do outro lado, pessoas entregando sua vida por essa coroa terrestre, né? Então o livro começa falando dessas duas coroas. Isso me faz lembrar um texto que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que nós temos uma coroa, que ninguém tome sua coroa. Cuidado com o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mas o apóstolo Paulo também fala de duas coroas. Eu imagino que Deus queria exemplificar isso diretamente para Ellen White. E lá fala em 1ª carta aos Coríntios 9:25, lá diz que nós estamos em busca de uma coroa incorruptível, enquanto outros estão em busca de uma coroa corruptível. Então eu entendo que Ellen White estava mostrando ali, escrevendo esta visão que Deus estava mostrando para ela, dessa luta que existe na nossa busca por uma coroa celestial, mas enquanto existe uma coroa terrena que nos chama a atenção. Ela até diz aqui no livro que essa coroa são terrenas, são os tesouros terrestres. Eu fico pensando quantos tesouros terrestres nós temos, né, que chamam a nossa atenção. Então imagina duas coroas, uma celestial e outra terrena. E aí a pergunta que a gente faz nesse momento é: onde está a nossa visão? Sim. Onde está o desejo do nosso coração, né? Onde está? Às vezes a gente coloca a nossa força nessa coroa terrena, que são as riquezas, as propostas de Satanás. E o interessante é que nessa visão, Ellen White também viu anjos de luz acompanhando aqueles que estão olhando para a coroa celestial. Mas também viu anjos das trevas segurando, né, detendo aqueles que estão olhando e buscando a coroa terrena. E ela fala aqui na visão que Satanás está contemplando isso, se alegrando com os que estão olhando para a coroa terrena, mas Satanás está preocupado com aqueles que estão olhando para a coroa celestial. Eu quero que se preocupe mesmo, né? Porque essa é a nossa luta, a nossa busca. A gente tem que buscar essa coroa celestial, não deixar que ninguém tome de nossas mãos. Mas é uma visão que me chama muita atenção porque ela é rica de detalhes. Sim. Ellen White mostra ali pessoas idosas que adquiriram muitas riquezas, mas que estão apegados às riquezas da terra. Estão quase morrendo, até fala assim, alguns estão quase morrendo, sabendo que existe uma coroa celestial, mas elas não largam a terrena. Estão vendo a celestial, mas a minha vida é aqui. Eu Está construí, apegada, né, essa coroa. eu Fica enraizado. construí tudo aqui, isso aqui foi meu esforço, foi minha vida, não larga de jeito nenhum. Então essa diferença entre essa coroa celestial e terrena, ela é muito bem aplicada aos nossos dias. É porque nós estamos em busca de que coroa? Ou seja, né, pastor, o que na visão a gente entende é que todos nós, seres humanos, não tem como a gente fugir disso, todos nós ou estamos em busca dessa coroa celestial, onde há pessoas que estão colocando sua vida, o seu coração, em busca dessa coroa ou dessa vitória, né, espiritual, estão acumulando para receber depois um prêmio eterno, enquanto há outros, e é uma multidão vasta, ela diz assim que é muita gente, eles estão até passando uns por cima dos outros, eles deixam o mais fraco para trás, alguns nessa busca, né, nesse ideal de alcançar essa coroa terrena, acabam morrendo, eles colocam toda a força para alcançar essa coroa terrena e acabam morrendo no processo. E aqui na visão, os outros que estão em busca, né, vão por cima. Tem gente que, no momento que alcança, morre. E tem gente que nessa luta alcançou pouca coisa, perde a vida, enquanto outros alcançam, não estão satisfeitos ainda. Eles querem mais, eles querem mais. E, em contrapartida, você tem uma coroa celestial, que, de fato, nós vamos entendendo que não adianta nada colocar o nosso coração nos tesouros dessa vida, porque a gente percebe na visão que eles vão perdendo tudo aqui, colocando muita energia numa coisa que vai se perder, enquanto deveriam colocar energia em algo que será eterno, né? Então, é interessante essa visão, de fato. A gente na vida está assim, né? Muita gente
todos nós estamos assim, na verdade. Ou a gente está buscando essa coroa celestial, ou estamos em busca dessa coroa terrena, né? E às vezes a gente busca muito isso, né? Cada coroa tinha a sua inscrição. A coroa celestial dizia: todos os que me conquistam são felizes e terão a vida eterna. E a coroa terrena tinha a seguinte escritura: tesouros terrestres, riqueza é poder. Todos os que me conquistam têm honra e fama. E às vezes a gente vê que a gente corre atrás disso. Honra, fama, ser reconhecido, ter alguma coisa. Um ponto que me deixou um pouco assustada nessa visão é que as pessoas que estavam olhando a coroa celestial, elas foram bombardeadas com bolas escuras, né? E se elas olhassem para essas bolas escuras, elas acabavam olhando para a coroa errada e se voltando para ela. Às vezes a gente se perde na caminhada. A gente está caminhando no caminho certo e às vezes a gente é bombardeado por alguma coisa e tira a atenção e perde a atenção da coroa verdadeira. O que a gente tem que entender aqui é que Ellen White está... Deus mostrou para ela, né, que o mais importante é onde está a nossa visão. Sim. Para onde estamos olhando, né? Há um reino a buscar, há um reino a conquistar, mas não é o reino deste mundo. Então, onde está a minha visão? Minha visão está em Deus, o autor e consumador da fé? Ou minha visão está aqui nessa terra? Então, para onde eu estou olhando? Então, o que faz sentido é para onde eu estou olhando e para onde eu estou indo. E onde está toda a minha força? Sim. Onde está a minha empolgação? Porque a gente sabe que pessoas dão sua vida por coisas terrenas, coisas passageiras, né? Por posse. E até Ellen White tem um texto que ela fala aqui, que, complementando o texto de Mateus, ela fala: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Ellen White comenta aqui, né, na própria visão, que o nosso esforço, o nosso amor, nossas energias devem estar nas coisas celestiais. Porque as coisas terrenas, elas são passageiras. Logo roubam, logo se acabam, logo a gente perde a vida. Mas o que é eterno, esse é o mais importante. Então eu fiquei admirado, né, com essa visão. A gente já lê em outras ocasiões, mas quando você lê de forma detalhada, eu até li aqui fazendo as figurinhas, né? Olha aqui, eu até li aqui fazendo as... Ali, passando na câmera ali, ó. Eu até li fazendo as minhas figurinhas aqui, que eu gosto de ler fazendo as figurinhas. Não sou um bom desenhista não, tá, gente? Mas a gente faz as figurinhas para poder ficar melhor memorizado. Olha aqui as bolas sendo jogadas sobre a pessoa, daqui no cantinho. Está aqui, né? Então, e a visão dela na coroa. Então, eu não posso tirar minha visão da coroa. A gente lembra da experiência de Pedro, né? Quando esteve lá, enquanto ele esteve ali olhando para Jesus, ele não afundou. Sim. Olhando para a verdadeira riqueza. Mas enquanto nós olhamos para os lados, nos distraímos com as coisas deste mundo, aí nós vamos afundar. Pastor Alexandre, e dá para a gente, porque nós vamos ver aqui ela falando muito, de forma bem assim, dura, né? Com respeito às pessoas que colocam o coração mesmo nas riquezas. E aí a gente às vezes pensa assim, então é errado nós termos as riquezas? Será que é possível eu amar a Jesus e também colocar todo o meu esforço também para ser rico? Seria errado, então, a gente desejar ser rico, colocar esse ideal no coração e lutar para alcançar isso? Como é que o senhor vê essa questão, né? Às vezes a gente pensa assim, será que ela está batendo assim, o tempo todo? Olha, não é para ser rico, não busque isso, não almeje isso. Como é que a gente pode fazer esse equilíbrio, né? Será que dá para fazer o equilíbrio? Ou se eu amar as riquezas, eu vou ter que rejeitar um, ou a gente ama um ou outro, dá para amar os dois? Como é que é que a gente vê nesse sentido? Na realidade, nós encontramos muita gente rica na Bíblia. Sim. E esses homens e mulheres que eram ricos na Bíblia, Deus deu riqueza para que eles pudessem, em primeiro lugar, servir a Deus, investir na sua obra, abençoar a sua família, abençoar as pessoas ao seu redor. A gente vê isso na vida, né, de muitos personagens. Na vida de Jó, por exemplo. Jó era um homem rico, a Bíblia diz que ele era muito rico. Mas ele investia no reino de Deus. Diz a Bíblia que ele abençoava os pobres e cuidava da sua família. Então eu entendo que são essas três coisas que
Se nós recebermos as bênçãos das riquezas, nós temos que fazer isso, porque Deus dá riqueza para investir na sua obra. Sim. Eu não vejo outro lugar que não seja isso. Rapaz, Deus me deu posse, me deu dons e talentos, né? Porque tem gente que tem o dom de administrar riquezas. Então isso o faz, né? Ser mais rico. E o dinheiro chama dinheiro, então tem esse negócio, né, do dom de você administrar. Agora, por que Deus dá esse dom? Em primeiro lugar, investir na obra de Deus. Sim. Segundo, abençoar a sua família. E terceiro, abençoar as pessoas que estão ao redor. Abraão fez isso, Nicodemos fez isso, né? Eram homens ricos da Bíblia. José de Arimateia, todas essas pessoas eram homens que realmente tinham no seu coração o desejo de servir a Deus. Agora, abençoar outros. Então, se você que está ouvindo o podcast agora foi abençoado por Deus, amigo, invista na obra. Propósito, né? Existe um propósito por que Deus faz isso. Né? Invista na obra, abençoe sua família, aqueles que estão ao seu redor, acabou. Pastor, isso nos leva até o capítulo 2, né? Sim. Fala ali de uma irmã Amy, não sei se era Mary, né? Maria. Né? Não sei qual seria o nome da irmã. Mas a irmã Amy, ela fala de uma mulher sofrida, né? Ela tinha dificuldades, o marido era bêbado, não dava muita atenção para as coisas de Deus, então meio que ela que segurava as pontas ali com os filhos. E ela sofreu demais, era uma vida de sofrimento, de dificuldades, e ela sempre fiel a Deus. Né? Não importasse qual era a dificuldade, ela sempre decidida ser fiel a Deus. E ela fazia muito esse pedido: Senhor, me dá posses, Senhor, me dá a oportunidade de poder ter em abundância para poder ajudar. Se o Senhor me confiar isso, eu vou mostrar àqueles que são mesquinhos e avarentos como é que a gente deve viver, como deve ser desprendido, né? E aí acontece um negócio interessante. De repente, aqui a escritora Ellen White, ela coloca assim que Deus, o Senhor, ao conversar com o anjo, disse assim: olha, eu tenho visto, né, a luta dela, tenho provado ela na pobreza e na aflição, e ela não se separou de mim, mas e não se rebelou contra mim. Irei prová-la agora na prosperidade. Olha só, Deus prova a gente também na prosperidade, né? Ele prova a gente na pobreza e muitas vezes ele nos dá oportunidade, ele concede, né? E ela usa muito essa expressão assim, ó, emprestado. O dinheiro, o recurso, a propriedade, tudo que temos, ele está emprestando, ele está colocando nossas mãos para ver como é que a gente vai administrar. Aí, pastor Alexandre, o que acontece com essa mulher? Quando ela recebe essa bênção, parece que o negócio mudou, né? E assim, não acontece só com ela, não aconteceu só com ela. A gente ouve direto gente dizendo assim: rapaz, eu queria tanto ser rico para ajudar a igreja. Se eu fosse mais rico. A primeira coisa que ele diz é para ajudar a igreja. Uhum. Rapaz, eu queria tanto ser rico. E ele fala isso com Deus: Senhor, se o Senhor me Senhor... der, eu vou. Agora o Senhor vai ver como alguém que vai ajudar. Olha, se Deus me der a oportunidade, eu vou ajudar a igreja, eu vou fazer o melhor. Mas aí Deus deu para essa mulher. O que aconteceu? Já não fazia mais o culto no lar. Ellen White vai descrevendo. Deus não habitava mais. Sim. Não buscava mais o Senhor. Então, às vezes, eu não sei, eu não posso dizer isso, confirmar, às vezes Deus diz assim: rapaz, eu não vou te dar riqueza porque eu não quero que você se separe de mim. Eu quero te salvar, né? Te salvar. Pastor, e até ela diz aqui, na carta, né, que aquilo que ela havia prometido, que ela disse: olha, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou ajudar os pobres. Na verdade, ela começou a usar todo aquele recurso para benefício próprio, né? E quanto mais ela tinha, mais ela se apegava nos recursos. E é interessante, quando você é humilde, parece que você é mais desprendido, né? A gente vê, por exemplo, vários vídeos aí, até histórias assim que talvez eu e você já tenhamos visto, de uma pessoa que está na rua, ela está necessitada, ela recebe um alimento e o que ela faz, ela vai lá dividir. Lembra né? do outro, né? Uhum. Aí já uma pessoa que tem abundância, ele acha que ele vai ficar pobre se ele doar. Não, eu tenho que segurar mais aqui, que se eu for ajudar todo mundo, eu vou ficar pobre, né? Então é interessante que ela que dizia: não, Senhor, eu vou desprender, eu vou ajudar, eu vou demonstrar. Na verdade, tornou ela o perigo da riqueza, né?
tornou ela assim mais mesquinha mesmo, avarenta e preocupado mais consigo. Ela começou a pegar aquele recurso que era emprestado de Deus e começou a usar em benefício próprio, né? E aquilo que a gente sempre diz, né? Deus sabe o fim desde o princípio. Então, quando eu vejo assim, Deus dando oportunidade para jovens, rapazes e moças, para se darem bem na vida, essa pessoa tem que reconhecer, de Senhor, toda a riqueza vem do Senhor, toda a bênção vem do Senhor, não posso esquecer do Senhor. Eu acho que esse espírito de você não esquecer de Deus é o que deve acompanhar aqueles que são abençoados financeiramente por Ele. Eu não posso esquecer que foi a mão de Deus, a Bíblia diz isso, foi a mão do Senhor que te fez adquirir riquezas. Não posso esquecer disso. Imagina quantos jovens Deus dá a bênção de estudar, passar numa faculdade, se dar bem na vida, conseguir um emprego com alto salário, um alto padrão de vida. De onde ele saiu? Então, de vez em quando, é bom você reconhecer de onde você veio. Rapaz, de onde Deus me tirou? E onde eu estou hoje? Quem eu sou? O que Deus me fez para alcançar esse objetivo, esse alvo de vida? E aí recordar de que Deus é quem é que dá a riqueza. Verdade. Agora, não sei quantos estão pedindo riqueza hoje. É possível que alguém esteja pedindo por aí. Rapaz, Queria tanto ser rico. Oh, Deus, me Se eu ajuda. tivesse mais um salário na minha conta. Parece, né, Josi? Parece assim, a gente percebe que, principalmente no mundo jovem, né, que esse tem sido realmente o ideal de vida, assim, de sucesso, olha. E os jovens, eles sonham muito, né, eles almejam muito, assim, então eles... E não é ruim? Não é ruim. E não é está ruim. errado Não tá também, errado, né? Não está mas errado. eu percebo aqui que, às vezes, aquilo passa a ser o primeiro na vida dele, né? Sim. Então, ele passa a não confiar em Deus, né? Porque uma coisa é você confiar em Deus, ele sabe o que a gente precisa, Deus sabe, né? O que nós necessitamos. O próprio salmista diz assim, Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Não me dê riqueza para eu não esquecer de Ti. Também não me dê pobreza para eu não vir a blasfemar o Teu nome, né? Ou envergonhar o Teu nome. Mas é interessante que Deus está preocupado, assim, Ele deseja que nós tenhamos recursos e Ele só faz ali uma advertência. Ele diz, olha, cuidado para quando você não tiver em abundância, não esquecer de mim. Sim. Né? Mas a gente percebe que é através dos recursos que a obra vai ser terminada. A gente às vezes pensa que Deus vai fazer assim, tudo vai acontecer, Jesus vai voltar e a pregação vai ser... Não, mas o recurso Ele vai colocar em nossas mãos para que seja aplicado no lugar certo, para que a obra de Deus avance. E aí, falando disso, pastor, tem um jovem, a gente está falando de jovem e tem um jovem na Bíblia, né? Aqui no texto também, um jovem rico. Interessante que é uma coisa combinando com a outra. E uma puxa a outra. Você vê que falou das duas coroas, já entrou na irmã M, e agora já entrou no jovem. Porque, assim, eu entendo que a história do jovem rico, ela é a nossa história hoje. Quando eu leio ali, eu fico lembrando, né, de mim. Nós somos jovens, vocês são mais jovens ainda do que eu. Mas vamos pensar hoje naquele jovem. Olha a pergunta que ele fez. Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A pergunta não foi correta. Não é o que você deve fazer, mas é quem você deve ser. Então, a preocupação nossa hoje é em fazer. Mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente é abordado pelos jovens. Pastor, eu queria tanto, sabe, se eu me dissesse, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer para ser feliz no casamento? O que eu devo fazer para me dar bem na faculdade? Para ser feliz na vida espiritual? Então, a preocupação da turma hoje é eu quero fazer alguma coisa. A gente é criado com esse pensamento. Né? O pensamento, faça isso, não faça isso. Isso aqui está errado, não faça dessa forma. E tem a recompensa, né? Se você fizer assim, tem a recompensa. Se fizer assado, vai ter o castigo. Mas ele não estava atrás de recompensa porque ele já era rico. Na verdade, ele queria impressionar um pouco o Senhor. Né? Então, ele quis manter um diálogo ali para o Senhor dizer, esse jovem é diferenciado. Olha aqui um exemplo. Olha o exemplo aqui
Desde criança. Talvez também, pastor, não tenha sido assim. Ele já alcançou riqueza, mas aquela sensação de que falta ainda alguma coisa. Não sei, né? Pode ser também. Na realidade, ele não esperava que o Senhor dissesse para ele uma coisa te falta. Ele não esperava. Eu já tenho tudo. É, Naquela tem um época, se ele fosse um jovem de hoje em dia, ele tinha o melhor celular, ele tinha a melhor casa, Ele ele era um tinha jovem o de melhor sucesso, ele era recurso, jovem. ele era inteligente, ele tinha o melhor carro, ele ia ter tudo o que às vezes o jovem luta muito para alcançar, ele já tinha. Ele não precisava de outra coisa. Ele só queria que dissessem assim: nossa, tá aqui, tá vendo? Reconhecimento. Exatamente, Porque, né, pastor, reconhecimento. havia o pensamento de quem era rico, era filho de Abraão, já Sim. estava salvo. É isso aí. Então ele chega para Jesus com essa pergunta, né? Então ele chegou ali para impressionar Jesus. Então, quando eu leio e penso assim, às vezes a gente prega, eu falo, rapaz, eu queria impressionar Jesus de alguma forma. O Senhor chamasse ele no meio dos demais e dissesse, aqui, ó, Um exemplo, né? esse aqui é verdadeiramente filho de Abraão. Sim. Mas aí o Senhor o abordou de uma forma que o fez pensar. Sim, tudo bem. Não é? Desde a minha infância eu guardo os mandamentos. Muito bem. Mas uma coisa te falta. Aí caiu todo o muro, caiu todo o castelo. Ele, gente, o que eu preciso comprar agora? É. Me diz, o que está faltando? O que eu É até preciso difícil conseguir? é até difícil você dar alguma coisa para quem é rico. É. Porque a pessoa verdade. tem tudo, né? Vai dar o quê? Ó, vou te dar aqui uma coisa te falta. Mas, Senhor, o que falta? Guarda os mandamentos. Tenho sido fiel em tudo Tenho que fui sido ensinado. fiel, vou à igreja todo sábado, sou uma pessoa comprometida, participo do Caleb, participo dos eventos da Devolvo o igreja. dízimo. Devolvo o dízimo, a minha oferta. Então, o Senhor falou, amigo, mas não é isso aí que eu quero. Não é o que você deve fazer, é quem você deve ser. Então, ele teria que ser, tá, uma pessoa que colocasse Jesus em primeiro lugar. Pronto. E se ele colocasse, ele não amaria essas coisas mais do que ao Senhor. Sim. Não amaria. Por que tem duas coroas? É porque eu estou amando a terrena mais do que a celestial. Por que o Senhor repreendeu, através de Ellen White, ali, a carta à irmã M? Porque ela estava amando mais as riquezas do que as coisas celestiais. Por que o Senhor falou para ele? Uma coisa te falta. O Senhor queria saber se realmente, o primeiro lugar pertencia a Jesus. Então, quando eu leio o Jovem Rico, releio, leio de novo e começo a pensar, o Senhor quer prioridade. Então, essa é a palavra. Né? Até a música dos Arautos agora entra muito bem. Né? Se não for o primeiro, o que será? E interessante, pastor, que ele diz para Jesus, olha, eu tenho guardado. Você conhece os mandamentos? Jesus, ele não cita os 4 primeiro, né? Ele vai citando exatamente onde estava o problema dele. Né? Ele vai citando os outros 6. E aí ele diz assim, olha, tenho feito tudo, né? Então uma coisa te falta. Você realmente respeita os pais, ama o próximo, você faz tudo isso pelo próximo? Então assim, ama o próximo como a ti mesmo, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E vem, me segue, né? Nossa, Jesus ali desmontou ele, mostrou para ele que ele não guardava era nenhum. Porque o ídolo dele, Jesus, na verdade, identificou o ídolo dele. Né? Ele disse, não, essas coisas eu tenho feito desde a minha infância, mas o ídolo dele era a riqueza. Aquilo era mais importante para ele. Né? Aquilo, na verdade, é que para ele tinha a importância. Ele não amava o próximo como a si mesmo, por isso fracassara em obedecer e observar os 6 últimos mandamentos. Né? E diz assim, olha, nesse ponto ele estava em falhara em guardar os primeiros 4 mandamentos e também os 6 últimos. Não amara o próximo como a si mesmo. Aí que estava o problema. Né? Às vezes você jura que não, eu faço muito bem, eu guardo muito bem. A gente no exterior parece tudo perfeito, né? Mas de fato, né? A gente está preocupado com como vou fazer, eu até faço exteriormente, mas e o ser lá dentro, as tuas motivações, por que você faz aquilo, né? E de fato, aquele jovem, com a intenção de mostrar assim, não, tá vendo? Começou um exemplo, nossa, mas ele levou uma pisa tão grande ali de Jesus, né? E ele saiu triste, né? Ele reconheceu que havia realmente um erro, e quando ele percebeu que ele tinha que se desprender, que ele deveria deixar de amar aquilo que ele considerava mais importante,
ele saiu dali muito triste, né? Na realidade, a gente começa a pensar, o que é mais importante? O ser, o ter ou o fazer? Na vida espiritual, o que é mais importante? Então a gente pensa assim, não, ter tal é legal, é importante, fazer também, porque a gente recebe essa carga, essa tradição, né, de nossos pais, dos avós. A gente lembra da criação, né? Então o pai diz, faça isso, você faz, faça aquilo. Você vai ganhar de presente alguma coisa? Recompensa. Vai ter uma recompensa. Então isso é legal você ter uma recompensa. Nós vamos, de certa forma, ter uma recompensa. Sim, Porque vamos. celestial a vida eterna. Sim, vamos. Mas aí a gente, às vezes, tem o foco no fazer e no ter. Mas na vida cristã, não é o fazer nem o ter que é importante. É o ser. É quem você é. É o que vem lá do profundo do coração, da alma. É quem você é de verdade. Isso aí demanda muita reflexão. Sim. Porque por que você é fiel dizimista? Né? Então isso envolve uma transformação do seu ser. Por que você é fiel, ofertante? Isso mexe lá com o seu ser, com a essência da sua vida. Não é você dizima porque você quer mostrar, quer apresentar alguma coisa. Até alguns podem fazer isso, sei lá, a gente está aqui para julgar. Sei lá, a motivação. A motivação está errada, né? A motivação, não, eu vou colocar aqui meu dízimo e minha oferta porque eu quero mostrar. Não é isso. A essência é o ser. Pai, eu sou filho de Deus. Eu fui resgatado pelo Senhor. Salvo pela sua graça e pelo seu sangue. Então, eu sou filho desse Deus. Agora, uma coisa para chamar a nossa atenção aí, né? A Bíblia não fala mais sobre ele. É verdade. Não. E nem Ellen White comenta mais nada sobre ele. E aí eu fico pensando, cadê esse camarada? Alguns estudiosos até dizem que ele morreu por volta, né, do ano 70, quando Jerusalém foi invadida, e lá, agarrado às suas riquezas, morreu ali. Sim. Mas não podemos confirmar também, porque são meras conjecturas ou até estudos aí extra, né? Mas o que aconteceu com esse camarada? Um ponto que me gente levou não- assim à reflexão foi que diz assim: ele se retirou triste Sim. da presença do Senhor, mas diz o motivo, porque ele era dono de muitas propriedades. O coração dele, o ser dele, estava naquilo que ele tinha. E quando a gente tem um ser, o tentar ser como Cristo, o nosso fazer é transformado. A nossa vida é transformada. Aí vai o caminho certo, né? É Exatamente. a motivação certa. Eu começo a ser mais parecida com Jesus e as minhas ações refletem isso, o meu caráter reflete isso, a minha vontade reflete isso, e quem eu sou muda a forma como eu agia antes para como eu vou agir agora. E o meu fazer se torna um fazer de Cristo. Um fazer de cuidado, um fazer de olhar o próximo, um fazer de pregar a palavra. Quando a gente leu o 2º capítulo que falava sobre a irmã Amy, lá dizia que quando ela era pobre, ela chegava para o vizinho e dizia assim, Jesus está voltando, a gente precisa amar Jesus. Olha, eu vou pregar o evangelho para você, eu te apresentar um Deus. Quando ela era pobre. Depois que ela ficou rica, além de querer olhar só para si, para suas riquezas, para suas propriedades, ela esqueceu de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Quando a gente muda a essência do nosso ser, o nosso fazer também fica diferente, se afasta ainda mais dos caminhos do Eu Senhor. queria só fazer um comentário aqui em cima. E achei interessante aqui, né? Como a escritora ela colocou, né? Ela diz assim, olha, o jovem amava mais seus bens do que a Deus. Aqui estava o problema dele, né? E diz assim, olha, houvesse vendido tudo e dado aos pobres, teria um tesouro no céu. Então, me parece, professor, que o negócio deu ruim para ele mesmo. Deu né? ruim no final, né? E diz assim, ó, essa seria uma prova do quanto ele considerava a vida eterna mais do que as riquezas. Aí 2 anjos, um anjo perguntou para o outro, né? Numa conversa, Ellen White viu esse momento, um anjo falando com o outro ali, disse assim, olha, permitirá Deus que os ricos retenham suas riquezas e ainda entrem no reino de Deus? E o outro respondeu, não, nunca. Nossa, que coisa forte, né? Que coisa forte. Então, nós temos que entender mesmo que nada é nosso. Né? Tudo que Deus nos concede, na verdade, é dele. Nós somos apenas administradores. A gente está aprendendo a administrar e prestar contas depois com o Senhor que virá. Né? Então, nunca a gente deve achar que a riqueza, se eu recebi muitas posses, recursos e tenho uma certa riqueza, nunca jamais devo achar que isso é meu, me apegar nisso. Não, isso aqui é meu.
Nós temos sempre que entender que isso aqui é de Deus. Ele me deu um privilégio de administrar e eu quero fazer isso da melhor maneira, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que todos conheçam a tua grandeza e depois eu quero prestar contas diante de ti daquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, né? Era o que o jovem rico não tinha entendido. O jovem rico entendeu que se ele conseguiu tudo é porque era pela habilidade dele, pela força do braço dele, porque ele se esforçou, lutei, suei e consegui. Isso é meu. Aqui que está o perigo, né? De achar que as coisas pertencem a nós, quando, na verdade, quem dá habilidade para conseguir administrar e tudo é Deus que nos concede, né? Mas aí também pode ser que você não seja rico, mas tenha, né, o seu recurso para se manter, e aí você nunca vai ser rico. Eu vou ser infeliz por isso? Não. Não. Porque o Senhor está te dando forças para administrar esse valor que você tem. E aí você será tão feliz quanto ele, né? Quanto uma pessoa que busca o Senhor. Mas o jovem rico, eu costumo dizer que ele é o quase salvo. Não tem o quase salvo? Eita, meu pai. O quase não está, né? O quase. Você Quase sabe é que uma para palavra Deus o difícil. quase salvo é totalmente perdido, né? É. Ninguém, por exemplo, quando está jogando futebol e você dá um chute e a bola bate na trave, você grita quase gol, quase gol. né? Você sai feliz pulando, quase gol, quase gol. Você põe a mão na cabeça e sai doido, meu Deus. Até diz o nome do Senhor, né? Ou então você, quando está no vestibular lá e faz o vestibular para medicina, por exemplo, ou para o curso que você quer, e aí você tem 40 vagas e você está no 41, 41, excedente, né? E ali você olha, sai de lá com a mão na cabeça, quase passei. Você não diz isso, você cai de joelho, meu Deus do céu. Por Nem para quê? ninguém morrer e desistir. Só por um. Por um, então é o quase, né? É. Esse quase aí, eu olho para o jovem rico e digo, Senhor, esse camarada foi quase salvo. Teve privilégios de ver Jesus, olhar no rosto de Jesus. E a Bíblia diz que Deus o amou. Tem lá em Marcos ele diz que o Senhor o amou. E pastor, e Deus fez um chamado para ele, né? Jesus chamou, vem e me segue. Né? Fez um chamado para Vem ele. ser meu discípulo. Pastor Alexandre, então vamos para as considerações finais, né? Pastor Alexandre, deixa aí o seu recado, né? Diante daquilo que a gente estudou aí nesse livro tão bom, né? Estamos começando juntos agora essa semana aqui na leitura do livro. Cada dia nós vamos ver aí uns capítulos. Mas que mensagem você quer deixar aqui para a sua igreja, né? Para os jovens, para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, vendo, acompanhando aqui esse podcast? Pastor Márcio e Josi, eu fico muito feliz quando a igreja, né, se propõe a abençoar nossas vidas, né? E esse é um livro de forma, como a Josi já falou, fácil leitura, simples, pequeno. Pequeno. Você, numa sentada ali, você consegue ler tudo, anotar as informações. Eu digo para você que está acompanhando aí o nosso podcast, aproveite esse momento para se reconsagrar a Deus, para refletir sobre sua vida espiritual, né? Tomar uma decisão de verdade, de ser fiel a Deus, de se apegar realmente à coroa celestial, né? De pedir a Deus, e se o Senhor lhe conceder riquezas, que você o use com sabedoria. E mesmo que o Senhor não te dê riqueza, mas dê aquilo que é suficiente para a sua manutenção, que você não se esqueça do Senhor. E nunca tenha a atitude do jovem rico, né? De virar as costas para o Senhor e abandoná-lo no momento que o Senhor lhe faz o chamado. Sim. Então Deus faz um chamado para você, seja fiel. Ele é a nossa verdadeira riqueza. Amém. 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 Josi, chegamos aí ao final. Desse Foi muito bom essa primeiro dia. estreia, né? Foi muito bom. Aqui Gente, já... e a gente quer dizer para vocês o seguinte, já começa o culto aí. Então nos mandem uma mensagem, digam o que vocês estão achando, mandem perguntas, mandem abraços para as pessoas de sua igreja, de seu distrito. A gente vai tentar estar respondendo a vocês da melhor forma possível e a gente espera vocês aqui amanhã. Né? É isso aí, no mesmo horário, né, juntos. Só lembrando, né, Josi, que nós começamos aí o Seven Podcast, nós vamos tratar aqui desse tema muito importante que é esclarecedor e
e vai nos enriquecer, né, na nossa vida cristã, mas que o podcast depois ele vai continuar, né? A gente vai trazer aqui temas muito importantes, né? Outras sobre temáticas, santuário, sim. sobre imortalidade da alma, enfim, outros assuntos importantes aí para a igreja e que eu tenho certeza que vai somar na nossa vida espiritual, né? E vai fazer a diferença, com E certeza. já deu certo, eu acho. Já sim. Estamos inaugurando algo que vai ajudar muito a nós, em primeiro lugar, e a igreja amada do Senhor. Amém. Deus abençoe, Missão Nordeste Maranhense. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe e até amanhã.